Glória a Deus, glória a Deus. Cumprimento os meus irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos podem tomar os seus lugares, por gentileza. Glória a Deus. Amém? Aí melhorou. Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo. Irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estava um pouco preocupado que o meu paletó, meu óculos tinha ficado no carro da minha esposa, mas graças a Deus ela chegou. Eu quero agradecer imensamente ao pastor Edson, né, por essa honra a nós concedida. A minha vida da minha esposa, confesso que hoje é mais fácil de eu pregar porque a minha pastora está do meu lado. É muito querida, mãe dos meus 4 filhos, a nossa amada pastora Renata, né, a qual eu peço para que nós amamos todos vocês, meus irmãos, amamos demais todos vocês. E eu tenho assim, um carinho muito especial pela direção dessa igreja, pelo presbítero Bruno, como se fosse meu filho, né? Já dei muitas broncas nesse menino e ainda assim ele me ama, né? Mas eu gosto demais dele, né, Bruninho? Mas é meu filho querido, com todo respeito ao seu pai biológico, eu considero como tal. E eu trouxe aqui, nós trouxemos no nome da igreja, um presente para a nossa amada pastora Renata, né? Eu quero chamar, onde está a pastora Renata? Vem cá, pastora Renata. A minha esposa, vem aqui, entrega o presente para ela aqui. Glória a Deus. É um presente da igreja, Assembleia de Deus da Restauração, pela mulher que você é. Eu tenho por certo que o teu esposo vai compartilhar com você depois desse presente. Glória a Deus. Eu quero chamar também nossa irmã Raelma, para dar um presente aqui para a nossa amada irmã Miriam, que eu considero como pastora também. Temos um carinho muito grande por ela. Ela mora junto com o presbítero Bruno. Tu vai compartilhar desse presente também com ela. Vem aqui. E o presente para todos vocês em forma de gratidão a Deus por cada vida. Amo vocês demais. Preciso muito da oração de todos vocês. Pastor Deco, uma voz maravilhosa, que Deus te abençoe muito. Viu, meu pastor? Eu preciso muito da ajuda de vocês para ministrar a palavra de Deus. Que vocês estejam aí na comunhão, juntamente com esse humilde pastor que nos fala. Trago aqui um abraço a todos os nossos obreiros, como disse a minha esposa, de toda a igreja. Nós louvamos aqui, né, o grupo de louvor dos varões tem bastante membros. É o pastor Edson, a esposa foi cometida no Covid, está afastado. Nosso amado diácono Cleibson, que é um dos back vocais, no momento que antecedia a vinda para cá, a sua filha caiu, quebrou o vidro, cortou a perna. O nosso amado irmão Manuel está trabalhando, o Bruno também está trabalhando, o Bruno, o Marcelo. Então que Deus realmente possa nos ajudar em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então eu peço para que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, me perdoa, Juízes, capítulo 6. Eu tenho por certo que ontem, primeiro dia, Deus foi glorificado nesse lugar. Glória a Deus. Você tem um pastor maravilhoso que se chama pastor Edson. E eu tenho por certo que ainda mais importante que eu vou falar para vocês, ter um carinho por todos. Eu preciso muito que vocês me ajudem, com exceção das crianças, evidentemente, que é muito difícil de manter elas quietinhas. Mas os adultos, com exceção dos obreiros, que tem que realmente, às vezes, de tempo em tempo, circular na igreja, eu peço que vocês me ajudem em nome de Jesus, porque se nós perdemos momentaneamente o raciocínio para voltarmos um pouco difícil, não que seja impossível, mas eu preciso muito da ajuda de vocês, muito mesmo. Amém, crianças? Juízes capítulo 6. Irmãos, não foi fácil nós estarmos aqui. O pastor Edson, o Bruno me conhece, sabe que a minha vida é muito corrida. Durante a semana é muito difícil eu marcar um compromisso, porque eu não consigo mais no final de semana. E o Bruninho, sempre que ele me liga, eu não gosto de trocar a data,
Eu realmente sei que sábado é mais difícil, domingo, né? Então realmente eu quero dizer para os irmãos que o esforço não foi pequeno, mas para mim é gratificante, viu, Bruno? Estar aqui exaltando e glorificando o nome do Senhor. Peço para que os irmãos fiquem de pé, por gentileza, em reverência à palavra de Deus. Eu vou fazer uma leitura aqui um pouco mais comprida, mas eu peço que você entenda, né, que a palavra de Deus, ela é uma faca mais cortante do que uma faca de dois gumes. É necessário que nós guardemos a palavra de Deus no coração, obviamente, para não pecar contra ele. Eu peço para que você preste muita atenção na leitura. Eu vou ler até o versículo número 18, que diz assim, ó. Primeiro versículo: servidão sobre os medianitas. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os medianitas e os amalequitas e também os do Oriente. Contra eles subiam e punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. E eu os expeli diante de vós, e a vós te dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bisita, e Gideão seu filho estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio? É que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? E eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Preste bem atenção. E ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente e o ponha diante de ti. E disse: eu esperarei até que voltes.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, aqui me encontro diante da tua igreja, lavada e remida em teu sangue. Te peço, Pai amado, de semelhante modo que eu seja diminuído e tu acrescido diante desta igreja que clama, desta igreja que te conhece. Não é de ouvir falar, mas conhece de andar junto, Senhor. Por isso eu te peço que todo impedimento, todo embaraço, tudo aquilo que possa atrapalhar a glorificação do teu nome neste lugar, seja repreendido em nome de Jesus Cristo, Pai. Pai, em nome de Jesus eu te peço, ser comigo nesta hora tão difícil, nos momentos que antecedem, ó Pai, a ministração da tua palavra. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Irmãos, podem tomar os vossos assentos. Glória a Deus. Irmãos, já faz alguns anos que nós estamos aí na caminhada, sabe, pregando o Evangelho, que quer dizer boas novas, né? Boas notícias, transformação de vida. Mas é notório, eu particularmente, a cada vez que eu vou pregar, nos momentos que antecedem a ministração, sempre vem aquele calafrio na espinha, independentemente do tamanho da igreja, porque a responsabilidade é grande para nós, né? E nós estamos diante de uma palavra que oportunamente veio ao coração dos irmãos, partindo do coração de Deus, para que nós entendêssemos a circunstância a qual esse juiz foi submetido. O livro de Juízes é um livro que teve um período de 200 anos em Israel. A Bíblia tem 66 livros e originalmente a Bíblia foi escrita no hebraico, para que nós tivéssemos, depois da tradução para o grego, que foi chamado Septuaginta, que foi a primeira tradução da Bíblia do hebraico para o grego, teve esse nome, e nós hoje temos o maior entendimento dessa palavra. Peço para que vocês, em nome de Jesus, prestem bem atenção, para que nós tivéssemos um pouco mais de entendimento dessa palavra. O livro que antecede o livro de Juízes, qualquer, Josué. Após a trajetória árdua de Josué para levar o povo até a terra prometida, o livro de Josué ele é conhecido entre os estudiosos como o livro mais sanguinário da Bíblia, aonde Deus ordenou por diversas vezes que Josué adentrasse e destruísse a todos, até mesmo as crianças, porque Deus obviamente sabia que uma vez que o povo convivesse com um povo que não compactuasse com a mesma fé e com o mesmo Deus, obviamente podia se perder na trajetória da sua vida. E o livro de Josué foi exatamente retratado desta maneira, e após esse livro adentrou-se ao período chamado de Juízes. Juízes, para quem não sabe, dependendo da forma como você queira contar, é um livro a qual o povo de Israel ele foi submetido por 7 vezes a 7 servidões, por 7 vezes ele teve 7 apostasias, posteriormente 7 servidões, e depois teve 7 livramentos da parte de Deus. O livro de Juízes ele foi exatamente chamado como livro de guerra, por conta de todas as pessoas, todos os juízes que foram levantados para defender de tempos em tempos causas a qual Israel era submetido, a ponto de Deus ter que levantar, porque naquela época não tinha rei, tinha que levantar juiz para que julgasse a causa de Israel, obviamente ajudasse Israel a passar por algumas dificuldades. E o livro de Juízes, dependendo da forma como você conte, tem de 12 a 14 juízes. E o livro de Juízes tem algumas características muito singulares. De todos esses juízes que teve em Israel, Gideão ele só não teve a sua escrita maior do que a de Sansão, que teve 100 versículos, Gideão teve 94. E a quantidade pelo qual exatamente se conta a história de Gideão vai mostrar exatamente a importância deste juiz dentro deste contexto tão adverso a qual Israel foi submetido. Eu quero que vocês prestem muita atenção para que nós consigamos contextualizar esta palavra oportunamente às nossas vidas, porque as nossas vidas muitas vezes não são diferentes de contextos bíblicos que são trazidos à tona de tempos em tempos, em festividades, em culto, para que nós saibamos exatamente a que ponto nós muitas vezes nos encontramos apostatados da fé.
E consequentemente começamos a ser servidores não de Deus, mas aprisionados pelo inimigo da nossa alma. E de quantas vezes Deus vai nos dar o livramento por conta daquilo que outrora nós fizemos por aceitar Jesus como único e suficiente Salvador das nossas vidas. E a narrativa do livro de Juízes vai nos mostrar, minha filha, exatamente o quanto é difícil quando nós nos apostatamos da fé e começamos a ser perseguidos, caluniados em todas as esferas da nossa vida. Fiz uma leitura um pouco longa, 18 versículos, mas eu quero crer que todos vocês prestaram muita atenção na leitura. Precisaria algumas horas para que nós falássemos, detalhássemos, versículo por versículo, aqui para que nós soubéssemos a importância deste juiz chamado Gideão, que foi intitulado como um juiz herói, e de que maneira ele foi chamado. No versículo número 1, vocês prestem atenção aí, ó. Diz assim, ó: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e os deu nas mãos dos medianitas por 7 anos. Este termo, que o povo fez aquilo que não agradava os olhos do Senhor, é um dos termos, minha pastora querida, mais usado em Juízes, onde as pessoas se apostatavam e Deus realmente via que tudo que eles estavam fazendo não agradava aos olhos do Senhor. E diz a parte B que Deus os entregou aos medianitas. Veja bem, esse entregou aos medianitas, eu quero que você entenda que Deus não deu o povo de Israel de presente aos medianitas. É fácil entender dentro do contexto espiritual que, obviamente, a primeira parte que diz que o povo não fez aquilo que agradava os olhos do Senhor, na segunda parte diz que Deus entregou o povo aos medianistas, ou seja, Deus virou as costas para aquele povo. Deus, ele realmente se apartou daquele povo. A partir do momento que o povo não quer a presença de Deus, não busca a presença de Deus, obviamente dado aquele livre-arbítrio que todos nós possuímos, Deus, obviamente, ele começa a se afastar. E no mundo espiritual, quando Deus começa a se afastar da sua vida, obviamente que cria-se uma lacuna entre você e Deus. Obviamente que a vulnerabilidade que lhe é peculiar pela fraqueza que nós temos longe de Deus, vai fazer com que nós sejamos aferidos pelo inimigo da nossa alma. Então o versículo número 1 já começa de uma forma muito enfática. Aqui o autor está nos mostrando exatamente o motivo pelo qual Deus se afastou do povo de Israel, porque não estavam fazendo nada exatamente que fosse agradável aos olhos de Deus. E o que diz o versículo número 2? E prevalecendo a mão dos medianistas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, covas que estão nos montes e as cavernas, as fortificações. Observe você que quando as pessoas começam a se afastar de Deus, quando as pessoas começam a exatamente materializar individualmente a fragilidade daquele que realmente está distante de Deus, eles começam a fugir até medo. Observe você que o povo de Israel, ele começou a fugir dos medianitas. Eles começaram a cavar covas, começaram a construir cavernas. Então eles começaram, minha pastora, a correr. Eles olhavam os medianitas de longe, temiam tudo aquilo que estava acontecendo, porque eles bem sabiam que as vossas vidas podiam a qualquer momento ser ceifadas. E como que nós começamos a entender este contexto, minha filha? Quando nós muitas vezes fugimos do problema, nós estamos observando o inimigo da nossa alma de longe, saqueando tudo aquilo que supostamente um dia você teve. Observe você que Israel sempre teve uma agricultura muito rica, muito farta, muito. E tudo que acontecia naquela época era saqueado. Versículo número 3. Porque sucedia que, semeando Israel, subiu os medianitas, os malequitas e também os do Oriente contra ele, e subiam. E punham-se contra eles o 4 em campo, e destruíam a novidade da terra, e chegaram a Gaza, e não deixavam mantimento de Israel, nem ovelhas, nem boi, nem jumentos. Observe você uma coisa, para que nós venhamos a entender em que momento Gideão vai entrar nessa história.
é muito importante que nós começamos a contextualizar esses versículos e ver como é que o povo de Israel se encontrava. Número 1, não estavam fazendo nada que agradasse a Deus. Número 2, eles foram entregues nas mãos dos medianitas. Quais eram os povos que mais sofreram, o povo de Israel, no período de Juízes? Os medianitas, que é de Midian, os amalequitas, os filisteus e vários povos, até o do Oriente, vieram para saquear. Quando eles vinham até Israel, foi um período de 7 anos. 7 anos que Israel preparou a terra. 7 anos Israel cultivando a terra. 7 anos Israel pegando aquelas sementes com a maior dificuldade possível, inimaginável, semeando e cultivando a terra. Imaginem vocês, 7 anos preparando uma terra, semeando. Muitos pensam que a lei da semeadura está intrinsecamente ligada somente à parte financeira. A lei da semeadura está intrinsecamente ligada ao mundo espiritual. No mundo natural, quando nós semeamos para conhecimento, semeamos para crescimento da nossa vida. Quando nós semeamos em credibilidade, em negócio que nós começamos, nós semeamos para a prosperidade da nossa família. Quando nós preparamos dentro desta semeadura, que tem que ser exatamente inerente àqueles que querem crescer, você prepara realmente e semeia naquilo que está proposto a fazer. A Bíblia diz em Gálatas que Deus não se deixa escarnecer. Aquele que semear, aquele que cultivar e semear, receberá e colherá. Quem não cultivar não vai receber. E a lei da semeadura, no livro de Juízes, vai nos mostrar exatamente a semeadura debaixo da bênção de Deus e a semeadura de longe da bênção de Deus. Observe você que o povo de Israel ficou por 7 anos cultivando a terra. Quando vieram os medianitas, aqueles povos do Oriente, eles vieram, eles tinham aproximadamente um exército próximo de 120 mil homens. Eles vinham porque o camelo naquela época tinha capacidade de percorrer em um dia 160 quilômetros. Eles andavam em cima daqueles dromedários, camelos, eles chegavam, destruíam tudo. Os medianitas eram um povo nômade. Eles tinham em seus corações o desejo de captar, o desejo de destruir, o desejo de furtar, o desejo de aumentar tudo aquilo que eles queriam mediante aquilo que as pessoas produziam. Quantos de nós não cultivamos por tantos anos algumas coisas e muitas vezes perdemos? Por quê? Porque ora nos apostatamos, ora nos deixamos escarnecer, ora perdemos. E aonde que nós vamos entender exatamente dentro deste livro a importância de nós entendermos que qualquer livro que nós pegarmos e meditarmos, todos estão focados para Jesus Cristo. Indiscutivelmente, versículo número 6, que as horas não esperam. Glória a Deus. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Irmãos, é tão simples essa leitura, tão conhecida da igreja. Então Israel empobreceu muito nesta época e clamaram ao Senhor. Em que momento que nós mais clamamos ao Senhor? Quando nós nos sentimos empobrecidos. Empobrecido financeiramente não é tão ruim quando nós nos sentimos empobrecidos espiritualmente. Nós ficamos sem norte, ficamos sem perspectivas. Aqui veio sobre Israel a apostasia que já lhe era peculiar, a servidão que estava notória, não tinha-se mais nada, tudo havia sido saqueado. Os nômades tinham o prazer de vir arrancar tudo. Eles levavam camelos, levavam jumentos, levavam os alimentos. Eles tinham o prazer de chegar e destruir tudo que o povo havia plantado, tudo que havia cultivado. Se você, irmão, entender que hoje você tem duas escolhas:
Ou você adora Jesus, ou você adora Jesus. Não existe outra na sua vida. Ou você entende que aquele que te chamou por cauda e não por cabeça. Te chamou por cabeça, me perdoe, não por cauda. Porque me traz a memória aqui o livro de Deuteronômio, capítulo 28, que fala dos montes, de onde vem a bênção, de onde vem a maldição. Que nós fomos chamados por cabeça e não por cauda. E muitas vezes nós não entendemos isto. Não entendemos isto. Se você olhar para um cachorrinho, você vai ver que um cachorrinho ele começa a abanar o seu rabo. Ou seja, a cabeça comanda e o rabo obedece. Quando nós entendermos que nós temos que buscar a estatura do varão perfeito em Cristo, buscar a mente de Cristo, para que nós tenhamos exatamente uma cabeça que tenha o comando total do nosso corpo, para que consequentemente nós sejamos honrados, nós vamos estar exatamente na contramão do Evangelho. Se nós não olharmos para isso, o povo começou o quê? A clamar a Deus, a clamar a Deus. Existem algumas coisas que muda a história da sua vida quando se clama. Um versículo muito conhecido, muito pertinente, Jeremias 33, existem 4 tópicos no pequeno versículo. Clama a mim e responder-te-ei, anunciai coisas grandes e firmes que não sabe. Clamas a mim e responder-te-ei, quem clama tem resposta. Clama a mim e responder-te-ei, anunciai coisas grandes. Quando Deus anuncia, a coisa é grande, segundo Deus. Clamas a mim e anunciai-te-ei. Clamas a mim, anunciar-te-ei, te direi, clama a mim, anunciar-te-ei. Me ajude aí, criança. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei, coisas grandes e firmes que não sabes. Coisas firmes. Tudo que Deus responde no clamor de um povo são coisas firmes. Não são coisas desestabilizadas. São coisas com sustentabilidade. 4 tópicos que você não sabe, que é novidade. Tudo que você não sabe que Deus faz é novidade de vida para a sua vida. Então começou-se a mudar, que o povo começou a clamar. O clamor de um povo não é tão importante dentro da igreja, mas tão importante, irmãos. Vamos seguir aqui. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel por causa dos medianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito, que vos subi e vos tirei da casa da servidão. Se nós olharmos aqui e lermos de uma forma muito simples, o povo clamou, correto, minha filha? E Deus enviou um profeta. A dispensação dos profetas ainda não havia acontecido em Juízes. O primeiro profeta, cuja dispensação aconteceria 200 anos mais tarde. 200 anos. Depois de 200 anos, quem foi o primeiro profeta e último juiz? O primeiro profeta, Samuel. O último juiz, Samuel. Nesta época não existia a dispensação dos profetas. Talvez você já tenha tido a vontade de buscar qual o nome desse profeta que aqui foi levantado por Deus para falar com o povo esse que era Gideão, para que vocês entendam. Gideão foi a 3ª geração depois da saída do Egito. Ainda não tinha essa dispensação do profeta. 3ª geração. Eles clamaram e Deus antecipou algo por conta do clamor do povo. Aí eu te pergunto, nós estamos praticamente no último dia útil, que será segunda-feira do mês de novembro. Iniciaremos o mês de dezembro na terça-feira. Deus iniciou aqui 200 anos antes o envio de um profeta, cujo nome é desconhecido e não quero nem saber quem foi, para que nós entendêssemos a importância do anonimato dentro da igreja, dentro do conceito chamado Evangelho, a qual nós temos que ser intitulados, sabe, como servos e não como profetas. Profeta realmente é aquele que
chega, traz algo da parte de Deus e fica-se no anonimato. Por quê? Você vai entender o porquê disso quando se entrar realmente em Gideão e Sena. Porque este profeta mostrou para o povo exatamente o motivo pelo qual eles estavam passando por aquilo. Ele trouxe a filha, a memória de Israel, no tempo da servidão do Egito. 3 gerações apenas, 3. E o povo já estava apostatado da fé. O que é apostatar? Se afastar da verdade. O povo já não tinha. O povo começou a adorar os deuses dos amorreus, o Deus dos amalequitas. O povo já não tinha mais o pensamento, o foco em Jesus Cristo. E foi necessário exatamente toda essa diversidade trazida na narrativa do autor do capítulo 6 de Juízes, quando Deus realmente abriu mão daquele povo que outrora o adorava e deixou eles à deriva. Existe um versículo em Salmos que diz que nós muitas vezes andamos como nécios. Quem são os nécios? São pessoas que andam como se Deus não existisse. A partir do momento que nós nos apostatamos da fé, nós começamos a andar como nécios, como se Deus não existisse. E é muito oportuno que nós venhamos entender exatamente a importância de alguns personagens que passam desapercebidos em alguns contextos da Bíblia. Quem não se lembra de uma menina que estava orando com a igreja, e esta menina, ela estava recepcionando, a igreja clamando pela libertação de Pedro, e ela estava à porta ouvindo a voz de Pedro, e o povo que estava clamando não deu credibilidade àquela menina que dizia: Pedro está à porta. Quantos de nós não clamamos? Quantos de nós não recepcionamos pessoas, porque diz a Bíblia, lá no capítulo 11 de Carta aos Hebreus, que amam ser administradores, que trabalham a favor daqueles que vão herdar a vida eterna. Quantos de nós não passamos desapercebidos no decorrer da nossa vida acerca da receptividade de pessoas que são levantadas para nos exortar acerca daquilo que nós estamos fazendo? Exortação, uma das coisas mais importantes dentro da igreja, para que as pessoas tomem novamente o rumo das vossas vidas. E este profeta foi levantado exatamente dentro desse maior anonimato, para que o nome dele não fosse engrandecido, porque Deus antecipou a dispensação dos profetas, para que fosse dado exatamente uma injeção de ânimo nas pessoas que até então estavam sentadas na nave de uma igreja, ouvindo esse humilde pastor nos falar e acreditando que todas as adversidades são provenientes do inimigo da tua alma. Eu não estou aqui divulgando este que está condenado, este que não tem a oportunidade de se consertar com Deus, mas estou dizendo para vocês que vocês não podem nunca, em nome de Jesus Cristo, se apostatar daquilo que um dia você acreditou, um dia você aceitou, em vários dias você clamou, e Deus fez o quê? Tem respondido a tua alma. Deus tem feito coisas grandes para a tua alma. Deus tem te impactado com coisas novas na tua vida. E aonde está a igreja que clama? Onde está a maior credibilidade proveniente desta palavra, oriunda do céu, que deve permanecer no coração de todos nós, para que nós consigamos passar um período, não de 200 anos, mas talvez de algumas semanas, alguns dias e alguns meses, de acreditar que vai haver esperança. Tenha esperança. Ela nunca será buscada. Pode ficar com a Bíblia aberta aí, ó. No versículo número 10, eu vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos
a minha voz. Eles já estavam totalmente contaminados. Totalmente. Irmãos, quem tem a contaminação em seu coração passa a não dar mais credibilidade àquilo que se prega. É muito bom pregar-se sobre tsunami, muito bom. Mas melhor ainda, nós vivenciamos aquilo que pregamos. 3 gerações o povo apostatado, 3 gerações o povo em servidão, 3 gerações e Jesus Cristo ali, ó, sempre dando livramento àquele povo. Em que momento Deus realmente começou a olhar e ver a necessidade de se levantar um juiz em Israel para defender, para ir de encontro àquilo que eles estavam sendo acometidos, fragilizados que se encontravam distante de Deus, se a mínima perspectiva de soltura, de livramento. Observe que o povo clamou e não veio uma resposta de imediata. O povo clamou, Deus o exortou, dizendo de onde eles haviam tirado, aonde Deus havia os tirado, da terra da servidão. E eles mais uma vez se encontravam na terra da servidão. Eu quero te dar um conselho da parte de Deus: ser escravo na terra que não te pertence é menos ruim do que ser escravo na terra que te pertence. Pasme você ou não,